Hello, people! Vocês assistiram aqui, ó, esse post aqui sobre o que você precisa saber para falar inglês? Vocês assistiram aí? Super legal esse post. Se vocês não assistiram, assistam lá. Porque me fizeram um comentário ali no commentary board, né? Não foi nego não, foram dois, né? Tio Beto, você usou o exemplo de verbo básico. É verbo comer, verbo beber. E se fosse um baita de um phrasal verb? Aluno fica procurando, sabe, pescoço em sapo, sabe assim? Aluno fica procurando colete cervical para colocar em girafa. O phrasal verb é a mesma sequência, é a mesma coisa, mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou dar agora exemplos sobre o que eu preciso saber para falar inglês em cima de phrasal verbs. Você quer vir estudar inglês comigo ao vivo? Então eu abro o curso sempre em fevereiro e agosto. Então janeiro e julho você entra no site, né, que está aqui na tua tela e faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário e venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo, você não pode se comprometer com o horário, não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. O link está aqui. E você pode estudar sozinho, com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha! Hello, my beloved students. How are you doing today? Welcome to one more Uncle Beto's English Tips. As dicas de inglês do professor Beto Camargo, que sou eu. Bem-vindos, meus queridos. Então, como eu disse na entrada, vocês assistiram aqui, ó, esse post meu aqui? É recente. É coisas que uma coisa que você precisa saber para falar inglês. Senão você não é gente. Assistiram isso aqui? Então tá. Aí me questionaram assim, tio Beto, você usou verbos básicos, o verbo comer, verbo beber, né? E se fosse um baita de um phrasal verb? Gente, phrasal verbs. Parem de ter trauma com phrasal verb. O phrasal verb, ele assusta porque ele tem uma tradução que não encaixa muito nas palavras que está escrito ali. Vamos ver o clássico. Eu peguei os dois phrasal verbs mais difíceis da face da Terra. Né? Eu peguei aqui, ó, to be supposed to. Então, primeiro você tem que achar uma tradução para to be supposed to. Tá vendo aqui? Então, você tem que ter uma boa explicação. Aqui no meu canal eu tenho vários posts explicando esse to be supposed to. E nós chegamos à conclusão que a melhor tradução para isso aqui é para eu. Essa é a melhor tradução. Uma segunda tradução é eu fiquei de. Beleza. Então aí você parte daí como verbo. Coloca aí, ó. I am supposed to. É para eu. Aí você vai fazer as mesmas perguntas. É para eu o quê? Aí você coloca o quê? É para eu trazer. To bring. Aí, ó, é para eu trazer. I am supposed to bring. Trazer o quê? Beer. I am supposed to bring the beers. Mas vai perguntando o quê? O que daí é relevante? Trazer a cerveja quando? Para onde? Vamos para onde? Para onde? To the barbecue. Aí, ó, trazer to the barbecue. Não são as mesmas perguntas se fosse o beber, comer, dormir, verbos básicos? Aí você põe e vê o que é relevante. Mas quando? Next Saturday. Pronto. Aí, ó. I am supposed to bring the beers to the barbecue next Saturday. Pronto. São as mesmas perguntas. O que? Onde, no caso, para onde e quando. Vocês entenderam? Então, os phrasal verbs não vão diferenciar em nada. Aí você vai ter que colocar esse to be supposed to nos tempos exatos. Será para eu, foi para eu. Vamos fazer o foi para eu trazer? I was supposed to. Conjuga o phrasal verb da mesma forma que você conjuga qualquer outro verbo básico. Com os will da vida, com os to be going to da vida e tal. Vamos fazer um exemplo do passado? I was supposed to. Então, qual que é a melhor tradução aqui? Eu já expliquei para vocês nos posts daqui.
Era para eu, porque I was. Tá vendo aqui como é I was? O exemplo anterior era I am. Então é para eu. Aqui é era para eu. Aqui fica bem mais parecido com eu fiquei de. Nós vamos partir do era para eu. Aí mesma coisa. Era para eu o quê? Aí você põe o verbo o quê? Comprar. I was supposed to buy. Era para eu comprar. Aí você pode até, presta atenção. Aí você pode até adaptar para a língua portuguesa. Era para eu ter trazido. Eu não recomendo. Fica melhor na língua portuguesa? Era para eu ter trazido? Sim. Mas eu posso muito bem usar a língua portuguesa coloquial, era para eu trazer. Aí fica mais parecido com a língua inglesa. Gente, parem de complicar o inglês. O inglês é simples. Obedeçam as regras básicas do idioma. Vocês estão falando inglês assim, ó. Começa a complicar para ver. Aí faz a mesma pergunta. Era para eu o quê? Trazer. Comprar, né? Era para eu o quê? Comprar. Comprar o quê? Sei lá, comprar um remédio. A medicine. I was supposed to buy a medicine. Ei, bloquinho. Lembra da explicação do primeiro post lá, do post anterior? Bloquinho. Um remédio. A medicine. O artigo até já vem junto. Um remédio. A medicine. Para quem? É relevante colocar para quem que é o remédio? Na sua frase? É relevante. Então eu ponho for Susan. Ó, já vem a preposição para Susan. For Susan. Não, professor, para mim não é relevante colocar para quem foi. Aí você tira. Só tirar o for Susan. Coloque as informações que são relevantes para você. Quando? Sei lá, after work. Pronto. Eu fiquei de trazer o remédio depois do trabalho. Já vem até a preposição, ó. Depois do trabalho. After work. Entra de blog. Perceberam que é a mesma coisa? Eu coloco o phrasal verb com cuidado. Eu tenho que estudar phrasal verb como sendo uma coisa especial a ser estudada. Tenho que estudar com inteligência, achar uma tradução que mais encaixa em intenção, declinação, sentimento. Aí eu adapto. Os phrasal verbs são traduzidos por adaptação à língua portuguesa. Vamos ver mais um exemplo daquele phrasal verb que é de lascar. To take for granted. Eu peguei os dois mais difíceis. Os outros phrasal verbs têm um pequeno grau de dificuldade, mas esses dois que eu peguei, vamos pegar agora esse aqui, ó. To take for granted, né? Vocês assistiram o meu post sobre take for granted? Eu tenho aqui todos os phrasal verbs aqui no canal. Aí você vai, né, nós discutimos lá com mais calma, chegamos à conclusão que para eu ficar com uma palavra só, eu desvalorizei. É uma boa tradução. Eu não gosto, mas é uma boa tradução. Qual que é a tradução que eu dou? Eu não dei valor para. Então, uma dos dois, ó. To take for granted. Eu desvalorizei ou eu não dei valor para. Assistam lá no post, lá eu explico por que nós chegamos à conclusão que eu não dei valor para. Entendeu? Achou a tradução? Que tal a gente ficar com eu desvalorizei? Por nada. Você faz as mesmas perguntas para eu desvalorizei ou eu não dei valor a. É a mesma coisa. Vamos fazer eu desvalorizei? Eu desvalorizei. Desvalorizei quem? Ou desvalorizei o quê? No caso aqui, como é valorização, fica interessante o quem. Vocês entenderam, gente? É o que ou quem. Eu desvalorizei o quê? A minha namorada. I took my girlfriend for granted. Por que é aí no meio? Cadê o verbo aqui? Não é take? Take que é o verbo. Então eu pergunto para o take. Eu take o quê? Ou eu take quem? My girlfriend. Então, I took my girlfriend, aí vem o complemento do phrase, o que tem que ter. For granted. E eu parto daí. Deu para sacar? Tem que ficar no meio. Tem alguns phrasal verbs que são assim? Tem. Não é, mas não são a maioria. A maioria vai ficar parecida com o to be supposed to, é só achar uma tradução mais interessante. O take for granted tem que vir no meio. E outros também, alguns vêm no meio. Mas você percebe que o take que é o verbo. Por isso que eu coloco ali no meio. I took my girlfriend for granted. Quem? É o que ou quem, não é isso? Quando? Quando? In my marriage.
Quando? No meu casamento, ou durante meu casamento. Ai, tio Beto, para mim veio durante meu casamento. Coloca during my marriage. Ah, não, tio Beto, para mim veio no meu casamento. Então você põe no meu, in my marriage. Gente, é igualzinho língua portuguesa. Não complica, que o Beto implica. Não inventa, que o Beto não aguenta. Não vai nessa, que o Beto estressa. Entenderam, gente, como é que é? E vai para todos os outros phrasal, que tem aqui no meu canal os 25 phrasal verbs que você tem que saber, senão você não é gente. E faz as mesmas perguntas. O quê? Às vezes é relevante colocar com quem ou para quem. Coloca como, coloca onde e coloca quando. Tá vendo aqui? São basicamente essas 5 perguntas que eu faço como complemento. Eu vou colocar essas 5 informações em tudo quanto é frase que eu falo em inglês? Claro que não, gente. É igual português. Português eu monto todas as frases com esses 5 advérbios? Claro que não. Você vê o que é relevante. Às vezes é uma informação só que é relevante. Às vezes são 2 informações que são relevantes. Às vezes são 3. Por isso que geralmente a gente explica assim, coloca o que e o quando, que são as mais comuns, que é o advérbio de modo e o advérbio de tempo. Né? É uma questão só de linguagem. Faz sentido para vocês, meus queridos? Acabamos com essa dúvida? Obrigado pela pergunta de vocês aí. Se o trauma de vocês eram os phrasal verbs, tem nada que ter trauma. É só estudar phrasal verbs à parte e encontrar uma tradução que melhor encaixe na língua portuguesa. Montou ele no tempo certo, declinação certa, é a mesma coisa de verbo básico. E faz as 4, 5 perguntas para completar a sua frase em inglês. Gostaram? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Excelente pergunta, continuem participando e eu volto em breve com mais dicas aqui no meu canal Uncle Beto English Tips. Bye bye.